Bom dia, amigos do Guerreando em Família. Estamos aqui mais uma vez para discutirmos uma das mensagens que foram colocadas durante a semana no nosso devocional. A devocional escolhida dessa vez foi "Se Tu uma Bênção", que trata sobre o capítulo 12 do livro de Gênesis. Então vamos abrir comigo lá a sua Bíblia. Diz assim o versículo 1: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Gravem essa frase: e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse texto é muito apropriado quando a gente fala de família, porque Deus aqui faz uma promessa a Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Deus fala para Abraão: abençoarei todas as famílias a partir de você. E isso é um privilégio muito grande para Abraão. Mas Abraão não era qualquer pessoa. Abraão era alguém que Deus escolheu para essa obra, porque sabia que ele tinha um coração obediente. Quando eu fico imaginando Deus conversando com Abraão, Deus não disse para Abraão para onde ele iria, Deus não disse para Abraão onde ele moraria, Deus não disse para Abraão o que ele iria fazer na nova terra. Deus disse: sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu fico imaginando, se Deus desse essa ordem para mim, como seria? A grande maioria de vocês sabe que eu sou militar, e que de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, 3 em 3 anos, eu sou movimentado para uma nova cidade. E todas as vezes que chega às vésperas da movimentação, nós escolhemos, eu e a minha família, cerca de 10 opções. E eu sei que para uma daquelas 10 cidades eu irei. Mas mesmo assim, a ansiedade toma conta do nosso coração e a gente sempre quer saber para onde vai. E depois que sai a cidade, a ansiedade continua no nosso coração para saber onde vamos morar, onde vamos matricular as crianças, enfim. É uma ansiedade tremenda. Eu fico imaginando o caso de Abraão, que ele não sabia para onde iria, o que iria fazer e como iria sobreviver. Mas Deus disse, e Deus deu algumas ordens a Abraão. A primeira delas foi: sai da tua terra. Quando Deus disse sai da tua terra, Deus queria que Abraão se desprendesse de tudo aquilo que estava prendendo Abraão, dos seus bens materiais, dos seus compromissos, das suas coisas que ele já tinha, da sua agenda, da sua rotina. E Deus disse para Abraão: olha, eu quero começar do zero, eu quero que você comece uma nova vida dependendo de mim. Deus queria zerar a agenda de Abraão, Deus queria zerar os compromissos de Abraão, Deus queria fazer de Abraão um novo homem, com uma nova agenda, com uma agenda centrada naquilo que Deus queria para ele. E isso também, irmãos, acontece conosco. Muitas vezes Deus quer mudar a gente de emprego, muitas vezes Deus quer mudar a gente de cidade, muitas vezes Deus quer mudar a gente de vida, porque Ele quer nos dar uma nova agenda, uma agenda que está vocacionada, uma agenda que está direcionada para os objetivos que Deus tem para a nossa vida. E Deus disse para Abraão: sai dessa terra, que eu vou te dar uma nova terra com novos compromissos, com novas atividades, onde você vai aprender a depender de mim. Nessa terra, Abraão, você tem tudo, aqui você não depende de mim. Eu quero provar para você que eu sou Deus, eu quero fazer de você uma nova nação, mas para isso você precisa aprender que eu sou Deus, você precisa depender de mim. E Deus disse para Abraão: sai da tua parentela. Deus queria dizer o seguinte para Abraão: Abraão, se desprenda, largue os sentimentos antigos. Eu quero criar para você, eu quero criar em você novos laços sentimentais, novos caminhos que você vai seguir. E eu vejo que nesse item aqui Abraão não foi tão obediente. Abraão levou consigo Ló. Abraão levou consigo o seu sobrinho. E eu fico a imaginar, e esses dias estava me perguntando, por que Abraão levou Ló? Por que Ló? Por que ele escolheu um sobrinho para levar? E eu, analisando, percebo que Abraão não tinha filhos. E essa era uma frustração de Abraão. Sarai não podia ter criança. E por isso talvez Abraão tenha abraçado Ló como o filho que ele não teve. E Abraão quis levar Ló consigo. Mas a ordem do Senhor foi: deixa tudo para trás. E se você estudar aí o capítulo de Gênesis, o livro de Gênesis, você vai perceber que Ló deu vários problemas para Abraão. Ló conseguiu arrumar problemas com os pastores de Abraão, e Abraão teve que perder metade dos seus bens
para que ele não perdesse a amizade de Ló. E isso com certeza doeu no coração de Abraão. Quando Deus falou para ele deixar tudo, é porque Deus sabia que se ele levasse alguma coisa da vida anterior, ou melhor, se ele levasse alguma coisa da sua cidade anterior, das coisas que ele fazia, iria atrapalhar aquilo que Deus tinha, aquilo que Deus tinha pensado para Abraão. E isso acontece conosco. Quando Deus nos chama para uma nova vida, quando Deus nos chama para um novo desafio, quando Deus nos chama para uma nova atividade, Ele quer que a gente largue todas as coisas velhas para trás, aqueles sentimentos antigos, muitas vezes até as velhas amizades, a gente precisa deixar para trás. Agora, como deveria ser difícil para Abraão deixar Ló, alguém que ele amava, uma pessoa que fazia parte do seu dia a dia. E para nós, irmãos, quando Deus nos chama, é assim que acontece também. As coisas que para nós não têm tanta importância é fácil da gente deixar, mas as coisas que para nós têm uma importância, as coisas que para nós têm um valor acima do normal, essas coisas a gente se agarra nelas e a gente não quer soltar. E são essas coisas que muitas vezes nos levam para o fundo do poço. São essas coisas que nos levam muitas vezes a nos decepcionar. São essas coisas que nos levam a cair e a tropeçar. E foi o que aconteceu com Abraão. Ló deu muitos problemas para Abraão. E Abraão teve que abrir mão do seu sobrinho para que ele não perdesse o restante da sua família. E eu fico imaginando como isso deve ter sido doído para Abraão. Ló foi o primeiro filho que Abraão perdeu. Ló foi o primeiro filho que Abraão teve que deixar. Mas Deus disse uma outra coisa para Abraão. Deus disse: sê tu uma bênção. Deus não disse para Abraão: sê tu rico, sê tu feliz, sê tu um homem saudável. Enfim, Deus não disse várias coisas para Abraão. Deus não disse para Abraão: sê tu um homem com uma casa muito linda, sê tu um homem com um emprego maravilhoso, sê tu um homem abastado financeiramente, sê tu um homem com muitas mulheres. Mas Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Isso foi um imperativo, isso não teve condicionante. Deus não disse para Abraão: se você chegar lá e for rico, sê tu uma bênção. Se você chegar lá e for feliz, sê tu uma bênção. Deus não disse isso. Deus disse: sê tu uma bênção. E é o que Deus tem dito para nós nessa manhã. E é o que Deus espera de você, que você seja uma bênção. Independente de como você está ou de onde você está, sê tu uma bênção. Veja que Deus não falou para Abraão: olha, se você gostar do local onde eu estou te mandando, sê tu uma bênção. Independente, meu irmão, de onde você está. Se você está em Itaituba, como eu estou, se você está no Rio de Janeiro, se você está no Rio Grande do Sul, se você está na linda e maravilhosa cidade de Vila Velha, sê tu uma bênção aonde você está. Sê tu uma bênção no trabalho que você está. Sê tu uma bênção na igreja que você está. Sê tu uma bênção na comunidade onde você está. Sê tu uma bênção na sala de aula onde você está. Sê tu uma bênção aonde você está. Só recapitulando: sai da tua terra, deixe seus compromissos, deixa a tua agenda, que eu quero te dar uma nova agenda. Sai da tua parentela, deixe para trás tudo aquilo, todos aqueles sentimentos, tudo aquilo que talvez fosse importante para você, porque agora eu tenho uma nova jornada para você. Eu quero te dar um novo coração, eu quero te dar novos sentimentos, eu quero te dar novos filhos. Deixa a tua parentela. E por fim, Deus dá a terceira ordem para Abraão e fala: sê tu uma bênção. E é o que Deus tem e quer fazer na nossa vida, nessa semana, nesse dia, que nós sejamos bênção na vida das outras pessoas. Mas Deus não só deu a Abraão 3 ordens, Deus fez também 3 promessas. Esses 3 primeiros versículos de Gênesis 12 são muito legais. Deus fez 3 promessas a esse homem que tinha um coração disposto a obedecer a ele. Deus disse para ele: Abraão, farei de ti uma grande nação. Quando eu leio esse texto, Deus falando para Abraão que daria para ele uma grande nação, Deus estava falando para Abraão que daria uma grande nação de filhos de carne e osso, mas daria para Abraão também uma grande nação de filhos espirituais, filhos na palavra, filhos discípulos do Senhor. E quando eu leio esse texto, eu lembro daquela passagem que diz: agrada-te do Senhor
e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando Abraão decidiu obedecer, quando Abraão decidiu se desprender da sua terra, quando Abraão se decidiu desprender da tua parentela, Deus deu para Abraão aquilo que ele mais queria, que era filhos. Deus deu para Abraão o seu filho Isaque. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu lembro dessa passagem que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E foi o que aconteceu com Abraão. Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação se ele obedecesse. Meu irmão, meu amigo, que está hoje me observando, que está ouvindo essa mensagem em casa, eu quero dizer para você que Deus tem para você uma grande nação de discípulos. Deus tem para você uma grande nação de filhos na fé. Deus tem para você uma grande nação de pessoas que vão depender de você espiritualmente, que vão aprender com você, que vão aprender a caminhar com você, que vão aprender a falar com você como seu filho aprende. Serão os seus discípulos. Mas para isso é necessário você obedecer. Isso é promessa do Senhor. Obedeça ao Senhor e você será pai de uma grande nação de discípulos. Mas a segunda promessa que Deus fez para Abraão é que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E quando Deus diz abençoarei os que te abençoarem, Ele está dizendo para mim, Ele está dizendo para você que vai abençoar aquelas pessoas que nos abençoam. Quando você está me vendo aí na sua casa, quem está filmando esse vídeo é o meu filho Gabriel, e ele está me abençoando. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar ele, Deus vai retribuir a ele, porque é uma promessa. Deus disse: Medeiros, se você me obedecer durante a sua caminhada, aquelas pessoas que te abençoarem, eu também as abençoarei. E a terceira e última promessa que Deus faz é: aqueles que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. E quando eu leio essa passagem, eu percebo que muitas vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Deus está dizendo o seguinte, que aquelas pessoas que falam mal de nós, aquelas pessoas que fazem mal para nós, aquelas pessoas que maltratam, aquelas pessoas que fazem brincadeiras maldosas, aquelas pessoas que torcem para que a gente quebre a cara, aquelas pessoas que são empecilhos no bom andamento da sua obediência ao Senhor, Deus vai cuidar delas. Quando nós cristãos a gente aprende isso, quando a gente entende isso, quando isso entra no nosso coração, a gente não precisa revidar, a gente não precisa falar mal, a gente não precisa fazer fofoca, a gente não precisa ficar com raiva delas, porque Deus deu a promessa: aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Deus está querendo dizer o seguinte: está comigo, não queira revidar. Se alguém está te prejudicando, se alguém está te perseguindo, está comigo, está na minha mão, meu Deus. Você não precisa se preocupar com isso, eu me encarregarei disso. Irmãos, quem me conhece sabe que eu sou um cara colérico, sou uma pessoa inquieta, sou hiperativo, e durante muito tempo da minha vida eu revidava, durante muito tempo da minha vida eu agia de uma maneira diferente como eu ajo. Hoje, quando alguém tem feito alguma coisa que eu não gosto, quando alguém tem nos perseguido, a mim, a Denise, quando nós aqui em Itaituba iniciamos um trabalho, seja de grupos familiares, seja o Café com Mulheres, quando pessoas se levantam na torcida contra, quando pessoas nos criticam, quando pessoas fazem algum comentário que não nos agrada, a gente ora ao Senhor e entrega isso ao Senhor. E muitas vezes isso acontece no meio da própria igreja. Muitas vezes essas perseguições, muitas vezes essas confusões acontecem no seio da própria igreja. E eu e a Denise, a gente tem aprendido a fazer como Abraão fez. E a gente fala: Senhor, está nas tuas mãos. Que o Senhor faça a sua justiça. E a gente não tem procurado fazer a justiça com as nossas próprias mãos. E nessa manhã, eu queria deixar para você que está iniciando essa nova semana, essas 3 promessas que Deus fez para Abraão. Farei de você pai de uma grande nação de discípulos. 2. Abençoarei os que te abençoarem. Abençoarei os que estiverem com você, a sua família, os seus amigos, as pessoas que estão à sua volta. Perceba que quando Deus fala para Abraão: abençoarei os que te abençoarem,
Abraão passou a ser um irradiador de bênção. Você pode, meu amigo, ser um irradiador de bênção. A partir do momento que você se predispõe a obedecer ao Senhor, Deus pode transformar você numa pessoa que irradia a bênção, como uma antena que joga sinais na eletrosfera. Você pode ser alguém que irradia a bênção, alguém que irradia coisas boas para as pessoas, quando você obedece ao Senhor. Que você seja uma antena irradiadora de bênçãos para as pessoas que estão à sua volta. Mas Deus diz em promessa: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Meu irmão, isso não é para a gente ficar alegre, porque Deus vai pesar a mão nas pessoas, mas isso é para a gente ficar com o nosso coração em paz. Se eu tivesse que te dar um conselho nessa manhã, fique com o seu coração em paz. Quando alguém te perseguir, quando alguém fizer alguma coisa contra a sua família, por amor à palavra, fique com o seu coração em paz, porque isso está nas mãos do Senhor. Isso é promessa dele. Deus prometeu para nós que aqueles que nos amaldiçoarem, aqueles que torcerem contra nós, aqueles que fizerem coisas para nos prejudicar, por causa do amor à palavra, Deus vai se encarregar disso. E estando na mão de Deus, está nas melhores mãos que poderia estar. Acredite nisso e aprenda a deixar essas coisas com quem é o justo juiz. E para finalizar, eu queria dizer para você que é um prazer estar com você mais uma manhã. É um prazer estar dialogando com você sobre a vida de Abraão, alguém que Deus chamou para abençoar as famílias, e nós do Guerreando em Família torcemos para que você tenha uma nova semana cheia de paz, cheia de bênçãos. Lembrando, obedeça ao Senhor e sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção aonde você estiver. Sê tu uma bênção na sua escola. Sê tu uma bênção na sua casa. Sê tu uma bênção na sua família. Sê tu uma bênção aonde você mora. Independente de se você gosta ou não desse local, independente se você está feliz ou não no seu emprego, independente se você está ganhando bem ou não, Deus quer dizer para você nessa semana: sê tu uma bênção, sê tu um irradiador de bênção. Amém?